já viu um drone, mas quase ninguém sabe como ele é feito. Por trás dessa máquina, que pesa apenas algumas centenas de gramas, existe uma indústria que movimenta mais de 73 bilhões de dólares e um nível de complexidade inimaginável. Você já se perguntou o que permite que um drone voe com tanta estabilidade? Como esses pequenos dispositivos conseguem ficar perfeitamente imóveis no ar, mesmo com ventos fortes? E acima de tudo, qual é o processo que transforma folhas de matéria-prima em uma máquina voadora inteligente capaz de dançar no céu? O que você está prestes a descobrir vai te surpreender. Dentro de cada drone existem motores girando a dezenas de milhares de rotações por minuto, sensores que detectam o menor movimento em milissegundos e circuitos eletrônicos ultra miniaturizados processando centenas de comandos simultaneamente. Hoje vamos entrar em uma moderna fábrica de drones para explorar como matérias-primas, componentes eletrônicos e centenas de etapas de engenharia de precisão se unem para criar essas extraordinárias máquinas voadoras. Desde o primeiro esboço no computador até o último voo de teste, cada etapa revela uma façanha tecnológica. Prepare-se para descobrir os segredos por trás da criação de um dos dispositivos mais fascinantes da nossa época. Então fique conosco até o final, porque esta jornada transformará a sua maneira de ver esses pequenos aparelhos que agora povoam nossos céus. Hoje em dia, os drones conseguem criar espetáculos de luzes gigantescos no céu. Em festivais e grandes eventos, milhares de drones voam em formações sincronizadas, como bandos de pássaros iluminados, organizando-se em imagens enormes contra o céu noturno. Cada movimento é programado com precisão de centímetros, transformando o céu em um palco vivo da tecnologia. Em poucos minutos, eles podem desenhar logotipos, símbolos ou até mesmo histórias em movimento no ar. Uma espécie de espetáculo pirotécnico tecnológico para a era moderna. No entanto, essas mesmas máquinas também desempenham um papel muito diferente. No campo de batalha, os drones militares se tornaram uma ferramenta estratégica, voando em áreas perigosas para realizar missões de reconhecimento ou executar ataques de precisão. A produção de um drone começa na sala de projeto, onde os engenheiros constroem toda a estrutura usando software, CAD e sistemas de simulação aerodinâmica. O modelo 3D do drone é continuamente rotacionado e analisado para determinar as dimensões exatas da fuselagem, a posição dos motores e o espaçamento entre os braços das hélices. Essas simulações ajudam a prever como o ar fluirá ao redor da fuselagem quando o drone estiver voando a aproximadamente 65 km por hora, auxiliando no refinamento do formato para reduzir o arrasto e melhorar a estabilidade. Simultaneamente, os materiais são selecionados. Os fabricantes utilizam polímero reforçado com fibra de carbono, um material compósito da indústria aeroespacial, que combina peso muito baixo e alta resistência. Um chassi completo pesa apenas cerca de 100 gramas, suportando as vibrações de motores, girando a dezenas de milhares de rotações por minuto. O processo de moldagem começa com centros de usinagem CNC multieixos. Blocos de chapas de policarbonato ou fibra de carbono são fixados à mesa, onde ferramentas de corte de alta velocidade removem o material, camada por camada, em passes extremamente finos. As máquinas CNC operam com velocidades de fuso que chegam a 20.000 rotações por minuto. Essa precisão garante que os 4 braços do motor estejam perfeitamente alinhados, pois até mesmo um pequeno desvio pode causar vibrações. Uma única máquina pode concluir a usinagem de metade de um chassi em 3 a 5 minutos. Quando várias máquinas operam juntas, a linha pode produzir centenas de chassis por hora. As ferramentas seguem trajetórias pré-programadas, perfurando furos de montagem, abrindo canais para a fiação e usinando as superfícies onde as câmeras serão instaladas. Após a usinagem, algumas peças compostas são aquecidas em autoclave para fortalecer a ligação entre as camadas. Os componentes são então inspecionados por um sistema a laser para verificar suas dimensões. O motor gera a sustentação para todo o drone, por isso, sua produção é realizada com extrema precisão.
A linha de produção do motor está localizada em uma área separada e dedicada, onde os componentes são usinados e montados passo a passo. O processo começa com um estator, o núcleo estacionário. Folhas ultrafinas de aço elétrico são estampadas para formar núcleos em forma de anel, com múltiplas ranhuras. Cada folha tem apenas cerca de 0,5 milímetros de espessura, e dezenas delas são empilhadas para formar um bloco completo. Após a formação do núcleo, fios de cobre puro são enrolados nas ranhuras por máquinas automatizadas. Esses fios são extremamente finos, com cerca de 0,25 milímetros de diâmetro, mas precisam ser enrolados centenas de vezes em um padrão preciso para criar as bobinas eletromagnéticas. Simultaneamente, o rotor é fabricado. Trata-se de uma pequena estrutura cilíndrica equipada com poderosos ímãs de neodímio. Braços robóticos posicionam esses ímãs com precisão e os fixam com adesivos resistentes ao calor. A precisão é crucial, pois um rotor pode girar a até 40.000 rotações por minuto, e mesmo um pequeno desalinhamento dos ímãs pode causar vibrações severas. Após a conclusão do estator e do rotor, eles são montados para formar o motor completo. Técnicos ou sistemas robóticos instalam o eixo central, os rolamentos em miniatura e as bandejas de retenção. Um motor brushless completo tem cerca de 2,5 centímetros de diâmetro, mas gera energia suficiente para levantar um drone inteiro. Em seguida, cada motor é testado para medir a velocidade de rotação, a corrente elétrica e o nível de vibração. Agora, um dos componentes mais críticos entra em produção: a placa de circuito eletrônico, a PCB, que controla todas as operações de voo. As linhas de montagem operam em salas limpas para evitar que a poeira danifique os minúsculos componentes eletrônicos. O processo começa com placas de circuito impresso que já contêm trilhas de cobre gravadas para os sinais elétricos. Essas placas entram em uma linha de SMT, tecnologia de montagem em superfície, onde robôs de alta velocidade posicionam os componentes eletrônicos na placa. As máquinas de posicionamento utilizam bicos de vácuo para posicionar os componentes com precisão. Em uma linha de montagem moderna, essas máquinas podem posicionar mais de 20.000 componentes por hora, incluindo microprocessadores, chips de controle de motores, sensores de acelerômetro e módulos GPS. Depois que todos os componentes estão no lugar, a placa de circuito impresso passa por um forno de refluxo. As temperaturas atingem aproximadamente 240 graus Celsius, o suficiente para derreter a pasta de solda. A solda fundida une os componentes às trilhas de cobre na placa de circuito impresso, PCB. Após a soldagem, as placas passam por um sistema automatizado de inspeção óptica com uma câmera de alta resolução. Esse sistema compara a posição de cada componente para detectar problemas como chips desalinhados, componentes ausentes ou juntas defeituosas. Uma placa de circuito impresso, PCB, finalizada para um drone, tem apenas 5 a 7 centímetros de largura, mas contém centenas de componentes que trabalham em conjunto para processar dados de voo, estabilizar o drone e coordenar todos os motores simultaneamente. O processo de montagem transforma os componentes individuais em um drone totalmente funcional. A linha de montagem é dividida em várias estações de trabalho sequenciais, onde cada técnico é responsável por uma tarefa específica. O chassi é montado em um suporte que mantém os braços de controle perfeitamente alinhados. O primeiro passo é instalar os motores brushless nos braços. Cada motor é fixado com pequenos parafusos de aço, enquanto os fios são encaminhados através da estrutura central para conexão com o sistema de controle. Em seguida, a placa controladora de voo é montada no centro, utilizando amortecedores de borracha. Esses amortecedores reduzem as vibrações e protegem os componentes sensíveis. Os fios dos motores, sensores e sistemas de energia são conectados às portas apropriadas. Após a fixação do sistema de controle, módulos adicionais são integrados: câmeras estabilizadas, sensores de detecção de obstáculos e módulos GPS. A bateria de íon lítio é instalada no compartimento central e conectada ao sistema de distribuição de energia.
Uma bateria típica tem uma capacidade de aproximadamente 4.000 mAh. Na etapa final, as duas metades da carcaça externa são unidas e fixadas com pequenos parafusos. O que começou como um chassi vazio, agora se tornou um sistema de voo completo. Em seguida, o dispositivo passa para a fase de programação do software de voo. Os técnicos conectam o drone a um computador para instalar o firmware de controle. Este software gerencia diversos sistemas de bordo, incluindo posicionamento, GPS, estabilização de voo e controle de velocidade do motor. Após a instalação, o firmware permite que o controlador processe os dados dos sensores e envie comandos aos motores em tempo real. Em seguida, o drone passa por um processo de calibração dos sensores. Cada sensor é ajustado para garantir a detecção precisa de orientação e movimento. O sistema GPS é testado para confirmar que o drone consegue determinar sua posição com uma precisão de aproximadamente 1 metro. Antes da etapa final de embalagem, o drone passa por testes de voo, nos quais todo o sistema é avaliado em condições reais. Essa etapa ocorre em uma área de testes dedicada, onde os engenheiros monitoram o desempenho por meio de telas de dados. O drone é colocado em uma plataforma de testes onde os motores são ligados e a resposta dos controles é verificada. Assim que o sistema confirma que todos os sinais estão estáveis, o drone decola. Em um teste padrão, ele normalmente sobe a cerca de 15 metros para avaliar seu equilíbrio e capacidade de resposta. Os engenheiros realizam uma série de manobras: subida, descida, mudança de direção e rotação no próprio eixo para avaliar a estabilidade. Os computadores de bordo registram os dados para verificar se cada componente está funcionando conforme as especificações. Muitos drones comerciais podem atingir velocidades em torno de 65 km/h, tornando esta etapa crucial para confirmar o desempenho estável antes do lançamento no mercado. Após a conclusão bem-sucedida de todos os testes, o drone segue para a embalagem, a etapa final antes de sair da fábrica. Cada drone é colocado em uma bandeja de espuma moldada, projetada para acomodar o dispositivo com segurança e absorver impactos durante o transporte. Os acessórios, controle remoto, bateria reserva, carregador e hélice de reposição, são armazenados em compartimentos separados. Um conjunto completo normalmente pesa entre 1 e 2 kg. Depois de embalados, as caixas individuais são transferidas para uma área de embalagem, onde várias unidades são colocadas em caixas de transporte. Essas caixas são empilhadas em paletes, permitindo que dezenas de drones sejam preparados para transporte em larga escala. De lá, os produtos são enviados para centros de distribuição ao redor do mundo, onde chegarão a varejistas e clientes. Das folhas de matéria-prima às modernas linhas de produção, a jornada de construção de um drone é uma combinação de engenharia de precisão e tecnologia avançada. Centenas de peças diferentes precisam ser cuidadosamente projetadas, usinadas e montadas com grande precisão para criar uma máquina voadora compacta capaz de decolar e manter um voo estável no céu. E agora, deixe-me fazer uma pergunta. Este drone ainda lhe parece tão simples ou muito mais impressionante? Porque no fim das contas, tudo depende da sua perspectiva. Então, sua percepção mudou ou não? Deixe sua opinião nos comentários.